Olá, eu sou Nídia Linhares, criadora da Sopro, e hoje eu vim falar sobre o eclipse lunar penumbral, que aconteceu nesse dia 25 de março, e é um eclipse a 5 graus de Libra. Então veja no seu mapa se você tem Sol, Lua ou Ascendente perto desses graus de Libra, ou também em Áries, por oposição, porque isso quer dizer que essa energia vai mexer muito com você. E analisando o mapa do eclipse, o que me chamou a atenção é o eclipse de Lua cheia, né? Então o Sol está em Áries e Lua em Libra, e por isso eu fui olhar a Vênus, que rege o signo de Libra. Ela é muito importante nesse mapa do eclipse. E a Vênus está em Peixes, ainda em conjunção com Saturno, como a gente viu na leitura do Ano Novo Astrológico. E a gente vê que os relacionamentos estão passando por um período de amadurecimento e de pente fino. E isso indica que é o momento de a gente ter muitas DRs, da gente analisar muito e ver o que não está funcionando nos relacionamentos, não só românticos, mas também de amizade, parcerias profissionais. É um momento de grande ajuste. E um ajuste que é feito com muita consciência, porque Vênus e Saturno estão em Peixes, então pede pra gente um exame profundo da nossa alma, a gente olhar para alguns pontos do nosso inconsciente que estão de repente nos levando a ter um desentendimento ou algum bloqueio no relacionamento. Mas aí entra um componente muito importante nessa equação toda, porque não é só falar de amadurecimento, que é uma questão de Saturno, mas Vênus e Saturno, eles estão em oposição a Lilith em Virgem. Lilith fala dos nossos desejos, e aí eu falo desejos no sentido muito amplo mesmo, de sermos seres, acima de tudo, desejantes. Como isso é importante dentro dos relacionamentos. É algo que não pode ficar de lado. Em qualquer esfera, como eu disse. Como a Lilith está em Virgem, esse desejo está muito ligado a questões práticas, materiais, de como a gente quer organizar a nossa vida, como a gente quer viver de uma forma mais prática. E também como a gente quer organizar o nosso trabalho. E algumas vezes a gente sabe que dentro de um relacionamento, de uma parceria profissional, a gente acaba se moldando muito para se ajustar a outra pessoa. E esse momento está dizendo que não dá mais. Não dá mais pra gente tentar caber numa caixinha. A gente precisa ouvir os nossos desejos, o que a gente quer realizar e colocar isso também na equação. Claro, tendo muito respeito, muita consciência com outra pessoa e explicando isso para outra pessoa. É o momento de colocar todas as cartas na mesa, de se perguntar também, o que eu desejo realizar? Porque Virgem tem muito a ver com realização, com o fazer. O que eu quero realizar? E como isso de alguma forma pode estar sendo bloqueado nesse relacionamento. E para mediar esse conflito de Vênus, Saturno e Lilith, a gente tem um aspecto muito positivo, que é um sextil, entre Júpiter e Vênus, o que é muito bom, indicando que se a gente olhar para um lado mais ético, do que é justo, do que faz sentido para o relacionamento, porque Júpiter fala muito do propósito, do sentido. Então, se a gente encontrar esse sentido e se questionar por que estamos fazendo isso, por que estamos nessa parceria, é um caminho que ajuda muito, está muito fluente. E Júpiter está fazendo um trígono com Lilith, indicando que se a gente for investigar o nosso desejo, que é uma investigação super rica, muito importante, a gente entende o sentido das coisas. Por que eu faço isso? Por que eu vou por esse caminho? Então essa busca de sentido através de Júpiter, e uma busca que rompe com padrões, porque Urano já está junto de Júpiter, ela acaba nos levando a relações mais autênticas, mais verdadeiras. E uma outra boa notícia é que a Lua está em trígono com Plutão. Essa notícia é ótima, quando tem aspecto bom com Plutão, a gente fica feliz. Indicando que se a gente se permitir olhar para essas coisas que a gente às vezes trava um pouco, principalmente a mulher ela é muito socializada a travar seus desejos. E aí, mais uma vez, eu tô falando de desejos no geral, como desejos de vida, do que eu quero fazer. E essa investigação, que pode estar trancada a 7 chaves ali, se a gente conseguir abrir essas gavetas, a gente tem muita potência para conseguir transformar, ter um novo entendimento, que Plutão tá ali ajudando, falando assim, ó, vai que eu ajudo. Para ajudar a gente a pensar sobre todas essas dificuldades de se relacionar e também de como lidar com esse momento, eu trouxe uma leitura hoje do meu querido Daniel Rudhyar, que é o Tríptico Astrológico. Esse livro, ele é nível Jedi já. Mas eu trouxe um trecho aqui que eu acho que vai ser legal pra gente ler, que é onde ele fala dos 12 dons do espírito. Cada dom que o espírito dá para nós relativo a cada signo. E eu vou falar do dom de Libra, que é onde acontece o eclipse. E o dom de Libra, segundo ele, é o desembaraço. E ele fala assim: e todos os dons que o espírito pode conceder à pessoa ansiosa por participar como indivíduo no vasto ritual da atividade cósmica giram em torno de duas preciosas virtudes: adaptabilidade e desembaraço.
Essas são as duas marcas essenciais da pessoa em quem o espírito atua, dela radiando ondas dadivosas de luz. O que a adaptabilidade é para a pessoa que está começando no viver espiritual, o desembaraço é para aquela pessoa de mais madura experiência, pronta para estabelecer a si mesma e a sua obra entre os seus pares. Vocês perceberam por que esse é nível Jedi, né? Porque ele mergulha num lugar muito complexo. E só para situar, quando ele fala de adaptabilidade, esse é o dom de Ares. Então ele faz essa complementarização entre adaptabilidade e desembaraço. E ele continua assim: no princípio do caminho, quando a pessoa se defronta com os desafios que necessariamente se lhe opõem à determinação de emergir do seio do coletivo e atuar a partir do próprio centro, a maior necessidade é a adaptabilidade. Ela deve, antes de tudo, sobreviver. Ela não deve trair a si mesma e nem ao seu objetivo mais íntimo, entregando-se aos poderes da humanidade coletiva. Não deve procurar romper com impaciente ansiedade e adolescente egocentrismo as defesas da sociedade. Deve aprender a ajustar-se à necessidade global dos tempos, camuflar seu propósito e tornar sua vontade férrea um pouco mais maleável. Quando metade da jornada em torno de si mesma e de seu mundo já tiver sido feita, ela terá aprendido muitas lições. Ela se sente agora bastante segura de si. Mas e as outras pessoas? Até agora, ela os considerou como riscos do caminho, como material para ser dominado e vencido. Defrontar-se com seres humanos, seus iguais, que também declaram ter se elevado como indivíduos dentro da coletividade, para atuar no sentido de um objetivo comum, apesar das diferenças superficiais, isso realmente apresenta sérias dificuldades. A questão de segurança própria do indivíduo jovem pode desaparecer subitamente quando ele se torna plena e vitalmente consciente de que a sociedade não é apenas uma coisa a explorar em benefício próprio. Em sua mais elevada expressão, ela é uma forma de cooperação e de participação, um relacionamento que é uma via de mão dupla. Essa palavra desembaraço é rica em profundos significados. Não é só liberdade em relação à agitação, ao constrangimento, à aflição, à tensão ou ao medo. Não é sequer uma simples forma de tranquilidade ou de conforto, ou facilidade de efetuar este ou aquele tipo de ação. É tudo isso. Porém, mais importante ainda é a compreensão de que a cooperação é mais do que mera operação, que o todo é mais do que suas partes e do que a soma total das suas partes. É a sensação de estar sendo acionado por uma vida maior que abrange e contém todos os componentes de uma situação ou de uma relação de que fizemos parte. Eu vou fazer uma pausa aqui porque eu acho incrível ele trazer com tanta profundidade dons que à primeira vista podem parecer um pouco estranhos, correspondendo com cada signo, mas é justamente um ponto de equilíbrio. Se a gente vê a imagem do Yin e Yang, a gente tem dentro de cada setor um pontinho com a outra cor, indicando que sempre precisa ter esse ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio em Áries é a adaptabilidade, para amansar um pouco as coisas para você conseguir fazer o que você quer. E o ponto de equilíbrio em Libra é o desembaraço, que te permite ter um certo jogo de cintura para lidar com algumas situações, mas sem deixar de se afirmar também. Continuando, ele fala assim: a pessoa mística que busca união com Deus passa a compreender este admirável fato: Deus vive em mim. Deus, a totalidade do todo, opera em todas as partes. E a pessoa mística está à vontade com o mundo, porque quando enfrenta o mundo, ela o faz dentro de Deus. É Deus que o enfrenta por ela. Se você e eu vitalmente compreendermos, e não apenas concebermos intelectualmente, que somos partes atuantes de um todo, com cuja totalidade nós tenhamos sentido unificados, como poderia não haver desembaraço entre nós? O que age em nós já não sou eu, nem é você, mas o nós, criado e criador. O desembaraço é a ausência dos fantasmas de ontem e a completa identificação com um amanhã abrangente. O desembaraço é a recusa a deixar-me bloquear pelas coisas que desconheço ou que não fiz. Implica a total convicção de que se eu e essa nova ação a ser realizada nos estamos defrontando, vai se satisfazer através da minha atuação, contanto que eu não interfira, o eu todo cheio de fantasmas.
O desembaraço é uma expressão de uma relação totalmente aceita, seja com um objeto, com uma situação ou com outra pessoa. É a total falta de relutância do intelecto na abordagem de um relacionamento e nos atos que esse relacionamento requer. Se qualquer uma dessas pessoas tiver por um só instante um pensamento ou um sentimento que negue a sua relação com o que quer que tenha diante de si, então o desembaraço se esvai. Vou repetir essa frase que eu acho ela fundamental. Se qualquer uma dessas pessoas tiver por um só instante um pensamento ou sentimento que negue a sua relação com o que quer que tenha diante de si, então o desembaraço se esvai. Por trás de toda resistência há uma espécie de medo. O egoísmo é uma forma de medo. Profundo, né, o que ele diz. Por isso que eu amo Danny Rudger, porque ele tem esse olhar bastante espiritual e de como ele se coloca aqui quando a pessoa está em Deus, quem age é o eu superior, a gente pode falar, é o self, é o espírito e não o ego. O ego se torna um componente da ação, que ele é muito importante, mas ele não é o mestre. E falando mais sobre Libra, ele diz: pessoas bem pouco familiarizadas com os símbolos do zodíaco costumam falar da refinada tendência social do tipo de pessoas de Libra. Mas devemos compreender que essa tendência é, em muitos casos, tentativa de esconder o medo. Nas suas profundezas, a pessoa de Libra poderá sempre encontrar, se apenas ousar investigar, uma resistência sutil, inconsciente, mas em geral muito poderosa, contra uma relação total. Essa resistência existe apenas porque a relação total representa para ela um passo à frente. Ela o sente de forma inconsciente e, sentindo, resiste. Se atinge o desembaraço social, é essencialmente por vencer essa resistência e uma sensação de inferioridade social, assim como os impulsivos ímpetos do tipo Áries são, por via de regra, uma tentativa exagerada de compensar um sentimento de insegurança pessoal. Onde o caráter negativo da pessoa de Libra assumiu o controle, o sentido de relação adquire formas exclusivistas e destrutivas. Há ainda uma glorificação do relacionamento, mas do tipo que se constitui em uma escravidão espiritual, e não sendo intrinsecamente livre, busca inconscientemente escravizar e absorver. Eu achei essa parte incrível. Vocês viram que esse livro aqui, ele é, uau, maravilhoso. E falando sobre essa questão de escravizar e de não estar realmente numa relação por inteiro, esse é um dos pontos que a gente pode interpretar essa oposição de Vênus e Saturno com Lilith, porque Lilith fala do nosso lado desejante mais livre. E se não existe liberdade dentro de um relacionamento para o desejo, como eu falei, todas as camadas do desejo, não é um relacionamento verdadeiro. Isso quer dizer que para pessoas de Libra, se o real desembaraço efetivamente acontece, é dom do espírito e, portanto, é uma manifestação nascida do espírito e, ao mesmo tempo, satisfaz uma necessidade vital e também tem que vencer um medo inconsciente. Onde ocorre essa vitória, os resultados são muito mais radiosos do que em qualquer outro tipo de pessoa. Durante muitos séculos, a humanidade tem acentuado e ultra-acentuado o fator da luta e o tipo de fé na vitória posterior simbolizado por maxilares apertados e uma vontade ferrenha. Esse desempenho forçado tem sido interpretado, ao menos pela maioria dos ocidentais, como constituindo moralidade. Dificilmente poderia ser de outro modo numa civilização que adorou um Salvador crucificado e sangrante, cuja agonia e morte redimem os pecados inerentes à natureza humana. E esse conceito de moralidade, como glorificação de uma vontade desesperadamente combativa de fazer o bem, deve, no entanto, desaparecer sob a luz nascente de uma era de abundância e plenitude de vida. Assim como a imagem de um Cristo moribundo deve ser substituída no coração das pessoas pela de um Cristo vivente, com fardo leve. A luta pode ser necessária, mas a única grande luta que leva a saúde à alma e ao corpo é o esforço de vencer a inércia, a indiferença espiritual e a dúvida de que haverá vitória. Eu vou repetir porque essa frase também é muito forte. Mas a única grande luta que leva a saúde à alma e ao corpo é o esforço de vencer a inércia, a indiferença espiritual e a dúvida de que haverá vitória. Não há uma luta contra alguma entidade específica a ser empreendida com músculos tensos, coração contraído e a vontade tenaz. Mas, ao contrário, uma luta por entendimento, por abrangência, amplitude de visão e maior luz.
uma luta por um sentido sempre mais e mais descontraído de abertura para com a vida e para com Deus. É um esforço, sem chegar a ser conflito. É, mais apropriadamente, uma ansiedade cada vez mais profunda de identificação do ego com o eu superior. Por isso que o Danny Rudhyar é quem ele é, né? Olha que reflexão linda que a gente pode fazer nesse momento e muito a ver esse olhar bastante profundo mesmo para as relações, de como a gente se coloca no mundo também. E ele continua assim: o ego é aquilo que ele é, apenas isso. O eu é tudo o que existe, focalizado para se exprimir num certo modo definido por nosso nascimento e ambiente. A identidade do ego é exclusiva. A identidade do eu é a totalidade focalizada. A identidade do eu só pode prosperar mediante a abrangência, mas uma abrangência que corresponda à nossa capacidade de assimilar o que está sendo abrangido e absorvido. A assimilação nunca é satisfatória onde há tensão, conflito e dor cruel. O que é preciso para o amanhã são pessoas que assimilem os poderes do universo e da natureza humana e lhes deem um uso construtivo, e não que combatam esses poderes. As pessoas que combatem intensamente o mundo não podem utilizar criativamente o mundo. Ai, meu Deus, vamos repetir essa frase. As pessoas que combatem intensamente o mundo não podem utilizar criativamente o mundo. As pessoas só podem ser livres da natureza satisfazendo a natureza, satisfazendo-a sem esforço, com elegância. Por elegância, eu entendo aquela qualidade que o matemático tem em mente quando fala de uma solução elegante de um problema matemático. Uma solução que se processa com extremo desembaraço, com a maior simplicidade de meios. Uma árvore, igualmente, representa a elegante solução do problema contido em sua semente. Um desenvolvimento perfeitamente fácil e lógico das potencialidades vitais inerente a essa semente. Que coisa linda isso! É engraçado que quando a gente começa a leitura, a gente está num lugar, de repente ele leva a gente para outras dimensões e a gente fala assim, nossa, que maravilhoso! Vamos lá então, continuando. A arte de viver é a arte de enfrentar todos os poderes e todos os desafios da natureza humana e da vida social coletiva com desembaraço, o que por sua vez é fruto da plenitude de uma consciência que é rica, serena e fiel ao eu semente, fim e princípio de toda manifestação humana. Sei que eu estou repetindo muitas frases, mas essa merece ser repetida também. A arte de viver é a arte de enfrentar todos os poderes e todos os desafios da natureza humana e da vida social coletiva com desembaraço, o que por sua vez é fruto da plenitude de uma consciência que é rica, serena e fiel ao eu semente, fim e princípio de toda manifestação humana. Com Jesus, a pessoa pode lavar os pés a seus discípulos com tanto desembaraço e íntima elegância de sentimentos que os discípulos também se sentirão à vontade. A grande prova do desembaraço está em que todas as pessoas por ele confrontadas também sentirão desembaraço, respondendo com a plenitude de sua natureza à rica infusão de quem deu esses dons. A moralidade, como conhecemos tradicionalmente, é a escassez do espírito. Tapa na cara que ele deu, né? Maravilhoso. E para concluir esse texto, ele traz o trecho super bonito falando do desembaraço, que é uma coisa muito forte do signo de Libra e Vênus, que é o amor, onde ele diz: o desembaraço é a fragrância de um amor tão harmonioso que os participantes têm comunhão completa uns com os outros, nos sentimentos e nas ações. Assim como as nuvens dançam no céu com graça multiforme, da mesma forma, como as almas livres da escassez do amor e da pobreza de espírito, e os corpos alegrando-se à luz e ao calor do sol, as mentes recolhendo ideias dos jardins da divindade, como as abelhas recolhem o néctar das flores, assim as pessoas de amanhã conhecerão o prodígio do desembaraço. Vão conhecê-lo totalmente, e conhecendo, conhecerão a Deus. Sem palavras, né? Que coisa incrível. E é claro que aqui ele fala em Deus, a gente pode pensar no universo, no sagrado, na deusa, no divino. E é tão lindo essa profundidade, né? Me encanta demais e espero que tenha encantado vocês. Espero que não tenha sido complexo demais. Depois compartilhe aqui nos comentários o que vocês acharam. A gente estando nesse amor maior, a gente se conhece, conhece as nossas necessidades, os nossos desejos, está aberto à escuta da outra pessoa e está aberto a viver experiências muito mais verdadeiras, construtivas
e amorosas. Lembrando que minha agenda está sempre aberta para fazer leituras de mapa, Natal, Revolução Solar, Sinastria. Se você quiser agendar, é só escrever nos comentários que eu entro em contato. E que através da energia desse eclipse a gente chegue na nossa verdade interna, desconexão com o nosso eu superior, para a gente viver relacionamentos muito mais pautados pelo amor com A maiúsculo.